Fala, empreendedor! Tá começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Meu nome é Plínio Tomás, pioneiro em falar de gestão e negócios no Brasil e aqui na América Latina, na verdade. E eu tenho aqui mais uma vez um conteúdo de excelência para você. Então acho bom você ter um lugar para anotar ou vai guardando aí na sua cabeça, porque eu quero falar de 3 perguntas essenciais que desenham um modelo de negócio. São 3 perguntas essenciais para você garantir que o formato do seu business, do seu consultório esteja correto, tá bom? Então se prepara aí, porque depois da vinheta eu já vim te contar quais são as 3 perguntas essenciais ao sucesso do negócio. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Show de bola! Nosso assunto hoje aqui, essas 3 perguntas essenciais, eu pensei nelas exatamente para desenhar um formato, um caminho, uma estratégia na sua cabeça para que você consiga construir a essência do que realmente faz sentido para o paciente no processo de escolha e identificação. Você vai me entender. Então, tem vários erros que profissionais de saúde cometem no desenho do consultório, né? E quando a gente reconstrói tudo isso, quando a gente faz uma outra forma, quando a gente tem uma outra forma de pensar um negócio, tudo isso faz muito mais sentido e é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Bom, quais são as 3 perguntas? Vou começar com a primeiríssima pergunta, que é o seguinte: qual é o problema que eu resolvo? A gente poderia falar diferente, qual é o problema que o meu produto resolve? Se você vendesse um produto específico, né? Mas o seu serviço é um produto. Aqui a gente tem tanta coisa, cara, para falar, só que valeria um episódio inteiro. Porque quando a gente fala de um problema, quando eu estou trazendo essa pergunta para você, repara que o foco, a primeira coisa do foco de um negócio está no problema que eu resolvo. Ou seja, o foco está na pessoa, o foco está no cliente. Então, qual problema que eu sei resolver e não qual é meu produto? Entenda que tem uma diferença aqui sutil. Vamos supor que eu sou, deixa eu ver o quê? Um dentista que faz implante. Então eu faço implante, meu produto é implante e eu começo a pensar como é que eu vendo implante. É provável que você pense assim. Você é dermatologista, faz tratamento, aí você começa a pensar como é que eu vendo esse meu serviço aqui. Você faz, sei lá, cirurgia bariátrica, como é que eu vendo a minha cirurgia bariátrica? A maioria das pessoas eu vejo que erra de profissionais de saúde, erra porque coloca a ênfase, a primeira etapa, a construção do negócio em cima daquilo que eu faço. E isso está errado. A primeira coisa a ser pensada sob o ponto de vista empresarial, ok? Eu estou falando com o empresário, com o empreendedor aqui, né? Com o dentista, com o médico, com o fisioterapeuta, empreendedor, ou seja, quem tem um consultório. Então, para você montar um consultório, você tem que pensar o seu negócio assim: o que eu sei resolver? O que o meu produto resolve? Ou estou construindo um produto, estou construindo um modelo de clínica para resolver o quê? Vou montar uma clínica para resolver todas as angústias que um paciente com diabetes tem. Percebe? Ok, o que eu resolvo? A angústia e as coisas, a necessidade de terapia que um diabético tem, as necessidades de apoio e terapias diversas que alguém com TEA, né, transtorno do espectro autista tem, que alguém com deficiência motora tem, e por aí vai. Então eu estou dando alguns exemplos, mas a ideia é pensar sob o ponto de vista do paciente. Olha que interessante, quando a gente pensa dessa forma, eu estou colocando foco no produto, eu estou tirando o foco do que aquilo que eu faço, e sim no paciente, tá bom? Então a primeira pergunta vai ser assim: qual o problema que eu resolvo, tá bom? Então, para isso, você precisa entender a linha de pensamento, uma linha de pensamento que você tem que ter de forma concreta, qual é este problema, né? E depois a gente vai ter um lado emocional que eu já falo disso, mas vamos lá. Primeiro, deixa eu te contar que esse problema, quando eu falo em problema, que no marketing a gente chama de dor, né? Então, uma dor para o marketing, a dor do cliente no marketing é porque eu não tenho onde escrever, falta um papel, né? A minha dor é que eu não sei falar inglês, tá bom? Então, a dor, para efeito de marketing, essa palavra significa o problema. E essa dor ou esse problema também pode ser um desejo.
Eu desejo tanto alguma coisa que aquilo é o meu problema. Então o meu problema é o que eu preciso fazer para crescer, para alcançar um objetivo. Talvez nesse momento a sua dor seja a falta de paciente, mas talvez a sua dor seja que você quer montar a próxima unidade, você deseja muito montar a próxima unidade, você deseja muito se aposentar e fazer a clínica andar sem você. Então, você entende que a dor, ou o problema, ou o desejo, para nosso efeito aqui é uma coisa só. Então, a nossa pergunta essencial é: qual é o problema que eu resolvo? Qual é o desejo que eu sei ajudar as pessoas a alcançar? Qual é... Você entende que é a mesma coisa? Tá bom, então isso é só para deixar isso claro. Esse problema, essa dor, esse desejo, ele tem dois aspectos, ok? O aspecto concreto. Qual que é um aspecto concreto da solução do problema que o cliente, que o paciente tem em termos de saúde? Vai ser um desses. Ou ele vai ter dor real, dor. Tá com dor no braço, dor no dente, dor no olho, dor na cabeça, dor na perna, dor no estômago, dor. Outra possível questão é urgências. Geralmente eu nem elenco muito urgências aqui nessa lista, porque urgência pode ser qualquer outra coisa que esteja sendo um problema tão agudo, tão ativo, que elimina qualquer outra questão na vida daquela pessoa. Por exemplo, um sangramento, por exemplo, uma dor lancinante, que aí é mais do que apenas uma dor, já está no nível da urgência, tá bom? Alguma coisa que esteja quebrando, sei lá, um acidente e por aí vai. Então, dor propriamente dita, urgências, estética. Então muita gente procura o seu problema, o seu desejo, né, está ligado à estética, a uma melhoria sei lá, de cabelo, sei lá, de estética de dente, de sorriso, de pele mais esticada, de emagrecer, tudo isso é estética. Um outro objetivo concreto, né, um outro problema concreto, problema concreto, no caso, pode ser objetivo também, é disfunção. O que é disfunção? Quando algo não está funcionando bem. Então, era para funcionar bem a minha salivação, não está funcionando. Era para os meus olhos estarem funcionando bem, não estão, eu não estou enxergando direito. Era para o meu estômago estar funcionando bem, mas não está. Era para a minha tireoide estar funcionando bem e não está. Era para qualquer coisa, você já entendeu. Então, disfunção, meu braço era para esticar e não está esticando. Então, quando eu tenho um problema, algo não está funcionando como deveria, vamos chamar aqui de disfunção. E por fim, prevenção. Então são esses, ou seja, eu posso fazer alguma coisa para prevenir que alguma dessas coisas que eu acabei de falar aconteça. Para prevenir o acidente, para prevenir a urgência, para prevenir a dor, para prevenir a disfunção ou o agravo dela, para prevenir alguma coisa, enfim. Então, lembrando, dor, urgência, estética, disfunção e prevenção. Então, de forma concreta, você tem que... Vamos voltar para o exercício? Pergunta número 1 ainda. O que eu resolvo? Qual o problema que eu resolvo? Você está prioritariamente montando um negócio, um business, que vai resolver o problema que é de estética, de disfunção, de prevenção, de urgência, de dor? Onde está o seu núcleo, o seu core business? Ele está prioritariamente em qual desses itens que eu falei? De repente você pode estar em 2 ou 3, mas você provavelmente tem um ali mais forte, né? E como é que isso se combina? E às vezes ele pode estar no âmbito do problema instalado ou ele pode estar no âmbito do desejo. Tudo isso é sua obrigação agora, papel e pensar, né? Queima uns neurônios aí para pensar, bom, eu estou em qual mercado que eu gostaria de estar ou estou, e ele está concretamente aqui qual desses problemas eu estou alencando, um combinado de 2, no máximo 3 ali que eu estou trabalhando com ele, e bom, até pode ser mais, depende do caso. E qual que é esse formato que eu tenho para apresentar. Tá bom, vamos lá. Só que eu também falei que o problema ele tem um aspecto emocional. O problema, às vezes, ele não é o concreto, ele é emocional. Significa um problema emocional ou problema emocional conjugado com o outro. Vou dar um exemplo. Se a pessoa tem um problema estético que para ela é sério, de repente para as outras pessoas não é, para ela é sério. Então, para ela, aquilo é baixa autoestima. Olha o problema emocional aparecendo. Ou então ela tem inveja. Olha um outro aqui. Ela tem inveja, significa que ela olha outras pessoas, ela se compara a outras pessoas e ela gostaria de ser como outras pessoas. Para efeito nosso aqui do marketing, nós estamos chamando isso de inveja. Fechou?
Ela olhar para outras pessoas e falar, eu queria ser daquele jeito e não desse. Então, ela faz uma análise comparativa e se coloca para baixo, então esses itens vão se misturando, né? Tem um pouco dessa autoestima, mas mais no viés da inveja. Eu posso ter também o problema emocional pode ser rejeição, o medo da rejeição ou do julgamento. Eu tenho alguma coisa em mim, tem uma mancha, por exemplo, e aí eu tenho medo do julgamento, né? E o problema emocional que está por trás é muito mais o julgamento. Poderia ser um medo em geral, o medo de morrer, o medo da dor, o medo de várias coisas, mas vamos falar de medo de morrer, medo da dor, medo de deixar a família desamparada, medo... Qual é o medo central que a pessoa carrega? Pode ser vergonha, vergonha é outro importantíssimo, tá? É outro fator emocional importantíssimo aí. E pode ser também ambição. O que é ambição? É quando eu estou aspirando, eu preciso de uma coisa em mim, por exemplo, de melhorar uma performance, de estar mais magro, de poder, sei lá, melhorar a dicção, então eu vou chamar ali uma fono, porque eu estou com uma ambição, com um projeto, né, ganância, como você quiser chamar aqui, para alcançar alguma coisa. Enfim, olha a leitura que eu fiz aqui para você. Então eu te dei exemplos concretos de dor, de problema, e eu te dei alguns exemplos emocionais, né? Vamos relembrar aqui, vergonha, medo, rejeição, o que mais que eu falei aqui? Baixa autoestima, inveja e ambição, né? Acho que foram esses que eu falei. Enfim, você precisa entender que o seu paciente tem as duas coisas. E a pergunta número 1, então, é em qual desses mercados você está ou quer estar? Então, assim, eu resolvo que problema? Lembra que essa é a pergunta? Que problema eu resolvo? É que problema concreto e que problema emocional? E aí, cara, muita coisa vai se derivar a partir daí. Se você está no mercado de resolver o problema de baixa autoestima, também, se você está no mercado de resolver um problema de tirar a vergonha, ou eliminar o medo, eliminar as pressões que a pessoa, ou no mercado da ambição, no mercado da inveja, onde você está também conjugando uma coisa com a outra. Isso que eu acabei de falar, esses elementos emocionais, eles são instrumentos essenciais para a venda. Na hora que a gente está fazendo a sondagem do cliente, do paciente, quando você extrai dele este problema emocional, ele fala para você, ele transparece esse problema emocional, o argumento de venda está fechado, porque é aí que você vai trabalhar a sua argumentação, fechou? Mas enfim, então o primeiríssimo exercício é essa informação ser tão clara, mas tão clara que você consiga falar isso em uma frase. Então quando eu te perguntar, qual é o problema que você resolve? Essa é a sua pergunta número 1. Qual é o problema que eu resolvo? Qual é a dor que eu resolvo? Né? Eu clínica, eu profissional, enfim, não importa. Eu resolvo, nosso mercado, nossa unidade, nossa clínica, nosso consultório resolve este problema. Você tem que falar fácil em uma frase só. Se você consegue ter esta clareza e toda a sua equipe também, significa que você tem foco, você tem direção e você consegue colocar energia na coisa certa. Se por outro lado, você monta o seu negócio e só foca naquilo que você faz, se o foco está em você, quem eu sou, a especialização, eu sou ortodontista, não, já está errado. Não foca eu sou isso, eu tenho este equipamento, não foca aí, foca no que eu resolvo. Fez sentido? Parece a mesma coisa, mas não é. O que eu sei resolver? O que a gente resolve? Nós somos bons aqui como clínica em resolver o quê? E não pensa só no que eu sou, pensa prioritariamente em que eu quero ser, o que eu quero alcançar. Fechou? Vamos para a segunda pergunta número 2? Então bora lá. Pergunta número 2 é: quem tem este problema e onde eles estão? Bom, então tá, eu estudei, pensei, refleti e identifiquei que o meu mercado é porque eu resolvo o problema tal de estética e isso aqui é ligado à autoestima ou ligado à inveja, sei lá, por exemplo. Tá bom, conseguiu entender isso? Agora a próxima pergunta é: quem tem esse problema? Quem são essas pessoas? Como é que eu descrevo essas pessoas? E aonde que elas estão? Então como é que eu descrevo elas? Como é que você descreve essas pessoas? Essas pessoas são mais homens, são mais mulheres? Eles são crianças, são adolescentes, jovens, adultos, idosos? Essas pessoas são mais classe A, classe B, ou vamos chamar assim, né? Média para cima, AB, média para baixo, C e D, classe E, classe A1, que é o super luxo. Quem mais?
São pessoas com qual comportamento, são pessoas que fazem, são pessoas que não fazem, são pessoas que frequentam ou não frequentam. O que você sabe dessas pessoas? Para você responder essa pergunta, você precisa ter clareza da pergunta número 1 e agora entrar no universo, na cabeça desse seu cliente potencial para entender, tá, e quem são essas pessoas e aonde elas estão? Vamos supor, eu resolvo problemas de pessoas que têm dor no joelho, dor física no joelho ou disfunção de joelho, fechou? Tá, e essas pessoas se sentem angustiadas, têm vergonha de mancar, elas têm medo disso piorar, então são os elementos ali que estão vinculados. Tá bom, de uma forma simples, é isso que eu resolvo, eu tiro o medo, resolvo o problema, resolvo a disfunção do joelho delas e tal. Tá bom. Aonde estão e quem são essas pessoas que têm problema de joelho desse tipo que você resolve? Dessas pessoas que têm essa questão emocional envolvida. Onde elas estão? Como elas são? Aí você começa a descrever. Bom, elas são prioritariamente pessoas com mais de 50 anos de idade, estou supondo, tá? São mais mulheres do que homens, estou inventando, não sei. E elas são geralmente A e B, ou pelo menos esse é o público central que eu gostaria de trabalhar. E elas frequentam tal lugar, e elas fazem tal coisa, tem tal comportamento, frequentam esses restaurantes aqui nas cidades, vão em tal lugar, tem um clube, eles têm um hábito de fazer tal coisa, vão nas festas, tá? Comece a entender quem são essas pessoas, descreve essas pessoas, seus hábitos, suas preferências, aquilo que elas fazem ou deixam de fazer, o que elas gostam ou não gostam, enfim, você precisa mergulhar agora no universo dessa pessoa para entender onde elas estão e quem elas são exatamente. Olha como vai dando clareza pra gente. Então, se eu sei resolver esse problema, e eu sei quem são essas pessoas, aonde elas estão, o que elas frequentam, eu sei onde elas estão, opa, maravilha. A gente já está pronto para dar agora um próximo passo. Fechou? Até aqui, estamos combinados? Eu quero fazer uma pequena pausa agora para te contar que esse tipo de assunto e muitos outros estão na plataforma Tomás Academy que a gente retomou. O que é a plataforma Tomás Academy? Diversos conteúdos que eu tenho produzido já em aulas, em conteúdos específicos para essa finalidade, em vídeo, estão colocados nessa plataforma. Além de muitas planilha de Excel, modelo de contrato, template, tem scripts, a gente está colocando um monte de coisa nova. Agora, nesse próximo mês deve entrar, sei lá, acho que uns 30 ou 40 arquivos novos de scripts e templates e roteiros, por exemplo, que estão lá à disposição de quem é assinante. Então, talvez se você já me segue aqui há muito tempo, você sabe que essa plataforma já esteve para assinatura durante muito tempo, e a gente interrompeu essa assinatura e o material ficou exclusivo para os meus mentorados, e agora a gente está abrindo novamente a opção de assinatura. Então quem quiser, e agora reformada, melhor ainda, né? Então se você tem interesse em conhecer mais sobre a plataforma Tomás Academy, você precisa entrar lá, só digitar tomasacademy.com.br e você vai saber mais informações e ver como que você pode assinar. É muito barato, muito simples e vale a pena, tá bom? Tomás, não esquece, é T-O-M-A-Z, Academy com Y no final. tomasacademy.com.br tem essas informações que você precisa para começar a ser assinante desse material. Um detalhe, o grande objetivo dessa plataforma hoje, agora na revitalização dela, na reinauguração da plataforma, só para você entender, e a gente já muda de assunto, é tentar trazer soluções rápidas, tá bom? Não é um lugar para você ter um monte de cursos maravilhosos, sensacionais, embora tenha. Mas é um lugar para você buscar soluções rápidas para problemas do dia a dia na gestão e no marketing. Então você tem uma questão, uma dúvida, você vai entrar lá e tem aquela resposta lá da melhor forma possível. Então, os assinantes são as pessoas que ficam mostrando para a gente quais são as dúvidas que tem, quais são as questões do dia a dia. Eu vou produzindo conteúdo e colocando mais conteúdo ali na plataforma, inclusive aqui também para o podcast. Fechou? Então fica lá a sugestão mais uma vez, se você conhecer a plataforma, tomasacademy.com.br. Bom, voltando aqui para a nossa conversa, vamos falar agora da terceira e última pergunta desta nossa série aqui. Qual é a terceira pergunta? Agora que eu já sei qual é o problema que eu resolvo, eu sou mestre e expert em resolver esse problema, e eu já sei quem são as pessoas que têm esse problema, eu identifiquei elas, eu sei onde elas estão, agora a pergunta é, como é que eu faço, o que eu preciso fazer especificamente para que essas pessoas me conheçam,
é que essas pessoas conectem comigo e que essas pessoas desejem aquilo que eu faço. Ok? Então vamos lá. Como é que eu faço agora para que essas pessoas... essas pessoas têm que me descobrir. Vamos pensar, vamos pegar essa pergunta 3 e vamos por partes. Como que você faz para o seu público, então, para essas pessoas te conhecerem? Bom, se você fez muito bem os exercícios das perguntas 1 e 2, você sabe onde essas pessoas estão, o que elas frequentam, o que elas gostam, o que elas não gostam, a cabeça delas, o que as motiva ou não. Então, quando você vai pensar agora, você vai pensar assim, bom, elas frequentam um clube. Bom, então, você tem que pensar assim, como é que eu faço para elas me conhecerem, se conectarem comigo significa gostarem de mim, ter alguma identidade comigo. Então, talvez, se você também frequenta o clube, por exemplo, você também joga beach tênis com as pessoas, você, sei lá, se é esse o hábito que as pessoas têm e você também frequenta, está lá, você vai se tornando uma pessoa que tem identidade com elas, você vai se tornando um igual, você vai se tornando alguém familiar. E essa familiaridade, essa conexão é essencial para o processo de escolha depois. Porque a escolha, talvez você já saiba, porque me segue há mais tempo, ele acontece não de forma racional, mas ele acontece num sistema límbico, que é emocional, é por conexão, é por segurança, que também aí vem do reptiliano, mas não é racional. Então tudo isso vai ajudar bastante. Então se você frequenta o lugar, ou então é lá que você vai fazer talvez uma divulgação, ali você pode fazer uma palestra, você pode encontrar um caminho para poder falar com aquelas pessoas. Vamos supor que você descobriu que essa sua pessoa, esse público seu que consome, que tem o problema que você resolve, ou tem a aspiração emocional que você vai resolver, que elas ouvem rádio. Então você fala, opa, então talvez um caminho na rádio pode ser interessante, tá bom? E aí olha que bacana, ao mesmo tempo isso, essa sequência de perguntas já te dá, de certa forma, um pouco do argumento. O que você vai falar na rádio? O que você vai falar depois? O que você vai falar na sua comunicação, na sua propaganda, no seu Instagram? O que você vai falar? Sobre o quê? Então, você vai mostrar o quanto você consegue resolver aquele tipo de problema com rapidez, ou com tecnologia, ou com uma forma de tirar o medo, ou você vai usar o argumento aspiracional, da inveja que ela tem, da ganância que ela tem de alguma coisa, né, da ambição, ou você vai tratar com ela em cima daquela rejeição que muitas pessoas típicas do seu público têm. Você vai usar uma argumentação dentro da linha do universo das coisas que você está se concentrando a resolver. Se você tem determinado problema, o seu problema, volta. Se o seu paciente tem um determinado problema, tanto emocional quanto concreto, e você sabe argumentar daquilo, é exatamente por ali que você vai resolver aquelas questões, tá certo? Então você já sabe aonde elas estão, quais melhores veículos eu vou utilizar, porque isso está conectado uma coisa com a outra, e automaticamente que argumento central eu vou ter que trabalhar para que isso faça sentido, né? E aí você vai dar um plus nessa conversa e ainda vai pensar como é que essas pessoas vão me desejar, vão desejar a solução, não eu. Lembra que o foco tá ali na solução que você faz. Como é que essas pessoas vão desejar que eu faça aquela transformação, que eu faça, que resolva aquela dor, que eu ajude elas a passar a ponte e alcançar ali o resultado que elas querem. Como é que eu faço isso? Então, aí também faz parte dessa conversa, e por isso que eu falo que é uma pergunta essencial para você debruçar e pensar assim, o despertar desse desejo estaria em que tipo de argumentação? Eu posso demonstrar que eu sei fazer, eu posso mostrar estatísticas, por exemplo, falar que eu já fiz 2.000 casos, por exemplo, se for verdade, você pode mostrar casos realizados, você pode mostrar depoimentos, se for o caso, e por aí vai. Outras pessoas falando a seu respeito, pode ser também. E a gente vai, enfim, desdobrando isso em várias coisas, né? Você pode fazer um vídeo animado mostrando a pessoa que tem problema de joelho, como é que é o problema e agora é assim que a gente resolve. Sem mostrar um processo cirúrgico, você mostra num desenho, por exemplo, né? Uma animação. E aí algumas pessoas falam para você disso, algumas pessoas, você faz uma divulgação mostrando as pessoas andando e dançando, ou seja, que mostra que elas estão curadas ali do seu problema de joelho e por aí vai. Fechou? Então essa é uma fase essencial do projeto. Então vamos resumir, vamos relembrar aqui. A primeira pergunta é você entender o que você resolve. O que eu resolvo? Eu sou bom
e quero ser melhor ainda, eu, empresa, clínica, lembra sempre disso, sou bom em resolver o quê? Pergunta número 2. E essas pessoas que têm esse problema, seja ele concreto ou emocional ou combinação disso, elas estão aonde, como que elas são, o que elas pensam, enfim, eu preciso entrar no universo dessas pessoas e entender elas, principalmente onde elas estão, o que elas ouvem, o que elas falam, o que elas pensam. E a pergunta número 3 é, tá, e agora, como é que eu me apresento para elas? Como é que eu faço? Ó, muito prazer, meu nome é Plínio. Muito prazer. Como é que eu faço as pessoas descobrirem que eu existo? Nem que seja para provocar o boca a boca, mas como que eu faço essa pessoa descobrir que eu existo? Como é que eu faço essa pessoa desejar essa transformação que eu faço? Como é que eu faço essa pessoa se conectar comigo e falar, poxa vida, eu gostei desse Dr. Plínio aqui, ele é bacana. Esses mecanismos todos que vão se complementando e vão te dar algumas ideias. Então você vai aí no seu papel, no seu caderno, escrever ideias, um brainstorming de possibilidades, né? E aí você vai colocar essas ideias no papel, vai começar a pensar e provavelmente não é uma grande ideia, são várias pequenas coisas que você vai fazer para que isso aconteça. Então o seu projeto de marketing vai estar desenhado a partir dessas 3 perguntas essenciais. Fechou? Esse tipo de coisa é muito, muito importante e é uma das coisas, entre outras tantas, que a gente trabalha aqui na Mentoria Consultório Empresa. A Mentoria Consultório Empresa é exatamente para ajudar as pessoas profissionais que estão num ponto A chegarem ao ponto B. Ou seja, você também, para mim, é essa pessoa que tem um problema, seja ele uma dor, algo que está acontecendo, algo que você não consegue resolver hoje, que é para você um problema, que é uma dor, ou você quer alcançar alguma outra coisa, geralmente é uma combinação, né? Você quer alcançar um objetivo específico, ir do ponto A ao ponto B. E até crescer, enfim, né? Então, a Mentoria Consultório Empresa é exatamente para eu trabalhar, te ajudar a você sair, resolver os seus problemas e alcançar o objetivo que você quer, seja ele qual for o seu objetivo, e até o seu objetivo a gente pode conversar sobre isso. Eu te mostro qual que é o caminho, o que você pode fazer, a gente vai junto, passo a passo, eu vou te ajudando, a gente vai fazendo reuniões, você vai tendo acesso à plataforma Thomas Academy e mais, porque na nossa relação aqui você tem um conteúdo maior do que na plataforma Thomas Academy, enfim, outras interações, encontros presenciais, encontros online, em grupo, individual. A gente tem um monte de ferramenta para ir te ajudando a fazer esse processo, essa transição aí. Sem invencionice, sem dancinha, sem essas coisas todas, usando uma lógica de relacionamento. A base do que eu falei hoje é um dos pilares essenciais desse trabalho chamado Mentoria Consultório Empresa, tá? Se tiver afim, me procura, me manda uma mensagem, né? O meu WhatsApp pessoal é 11 998465433. Manda uma mensagem para mim e a gente conversa sobre a possibilidade. A gente vê se vale a pena, a gente bate um papo sem compromisso online ali. E se fizer sentido para você, para a gente caminhar junto, vai ser um prazer e a gente faz esse desenvolvimento todo dali para frente. Combinado? Show de bola, então, empreendedor, esse aqui foi um dia especial para você, hein? Se você anotou, se você guardou essas coisas, isso pode ser, eu acho que sua cabeça deve estar saindo umas fumacinhas agora, deveria, porque são perguntas essenciais, uma base de tudo que você precisa estar nessa conversa de hoje. Espero ter te ajudado, ter te provocado o suficiente. Meu nome é Plínio Tomás, esse é o podcast Consultório Empresa. Eu estou sempre aqui te esperando, já na próxima edição e nos vídeos anteriores também, nesses 8 anos de conteúdo que a gente tem aqui, para que você possa crescer de uma forma bacana, saudável e legal e está sempre se desenvolvendo e a gente está junto. Gostou? Curte, segue, manda pro coleguinha, isso é uma forma de você me ajudar. Combinado? Estamos pactuados assim? A gente se vê então no próximo episódio do podcast Consultório Empresa. Até lá!